Vamos descobrir hoje as estratégias que ela utilizou para se destacar muito no mercado de medicina veterinária. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Marcas Poderosas. É aqui onde a gente bate um papo descobrindo as estratégias das marcas que se destacam nos seus mercados, descobrindo também um pouquinho das histórias que poucas vezes essas pessoas, ou até quase nenhuma vez, é falada na internet. Eu tô aqui com uma queridíssima amiga, um case de sucesso, médica veterinária, com atendimento domiciliar, exclusivamente domiciliar. Vamos falar sobre isso. Há mais de 7 anos, é mentora do Ativa Vet e autora do e-book Seu Pet Saudável. Seja muito bem-vinda, Thaís Pinheiro. Obrigada pelo convite. Thaís, satisfação, eu conheço sua história, mas eu tenho certeza, assim como eu falo para quem eu já conheço, que eu vou conhecer ela bem melhor hoje. Porque hoje a gente fala daquele conteúdo que não vai para sua rede social. Sim. Aquele vídeo que você dificilmente vai gravar sobre esse assunto. Vamos discorrer aqui sobre toda a sua trajetória. E para começar lá do comecinho, como é que foi a ideia de vou ser médica veterinária? Foi algo que tem muita criança que fala, né? Ah, eu adoro bichinho e tal, quero ser veterinário e tal. Como é que foi o teu descobrir para isso? Isso aí eu vou ser bem sincera com você. Eu não sei exatamente quando foi que eu me toquei disso, porque eu sempre quis isso desde criança. Para mim, nunca houve uma segunda opção. Não existe uma memória de Thaís Não. sem... Não, e para mim nunca houve plano B, nunca... Eu sempre quis ser médica veterinária. Que massa. Desde criança. E para mim, até hoje, não existe plano B. Eu quero morrer sendo médica veterinária. Caramba, que legal. E eu sei que você é Realizei um apaixonada. Sou demais. Já realizou e tá realizando, né? Sim. Tá realizando esse sonho. E aí eu imagino que ao longo da graduação você vai descobrindo as áreas que essa profissão permite, né? Tem infinitas possibilidades dentro da medicina veterinária. Isso. E aí você... não sei se foi durante a graduação, se foi depois que você fala, não, eu quero fazer atendimento domiciliar. Na verdade, não. Assim, a graduação foi um caminho totalmente ao contrário do que eu tenho hoje. Eu fiquei a metade do meu curso estagiando apenas com equinos, a outra metade com anestesiologia. Quando eu me formei, eu fui para a área comercial, que me ajudou muito, porque quando você está na área comercial, você ajuda na persuasão, você ajuda você aprende a vender, porque eu, na verdade, vendo um serviço. Sim. Né? Então, aprendi muito na área comercial e, trabalhando na área comercial, eu pude pagar uma pós de Clínica Médica de Cães e Gatos. Então, quando eu comecei a atender cães e gatos, eu nunca sequer tinha visto alguém atender cães e gatos. Eu literalmente comecei a atender do meu jeito mesmo, porque eu nunca vi ninguém atender, até hoje. Até hoje. E aí, assim foi, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e por aí foi. Em relação ao atendimento veterinário em domicílio em específico, começou por causa da minha demissão grávida. Eu estava grávida de 6 meses e meio, era gravidez de alto risco, então por isso eu tinha que me ausentar muito para poder fazer exames, enfim. E aí durante a gestação eu fui demitida, porque eu me ausentava muito por causa dos exames. E aí eu pensei assim, não, ninguém vai me contratar eu grávida. Já com 6 meses e meio, o bucho pelas goelas, como diz o outro, né? E eu pensei assim, não, vou atender em domicílio, porque eu sabia desenrolar bem o atendimento sozinha, sem auxiliar. E pensei, se eu atender 2 por dia, eu pago ali minhas contas, assim, pensei, né? Com um mês, eu já estava atendendo 4, 5 por dia. Eita, que massa. Atendi até o 8º mês e meio e voltei 1 mês após meu filho ter nascido. Teve uma pausa curtíssima. Curtíssima. Mas ainda bem que eu estava em domicílio, porque como eu tenho essa liberdade de horários, eu trabalho o dia que eu quero e a hora que eu quero, Sim. o que eu fazia? Eu saía para atender, atendia o paciente e voltava para amamentar. Atendia outro paciente, voltava para amamentar. Então, se eu estivesse numa clínica, eu não teria essa liberdade. Verdade. Então, eu trabalhava, mas eu não era uma mãe ausente, mesmo saindo para trabalhar. Perfeito, perfeito. Você encontrou, então, nesse nicho de atuação, você encontrou ali uma liberdade de tempo, né? Uma liberdade de estar momentos e horários específicos
com a sua filha e eu acredito que seja assim até hoje, né? Em que Isso. você consegue equilibrar bem ali a vida pessoal com o dia a dia de atendimento. Isso. Mas como é que foi aí, Thaís, para você? Eu imagino que talvez até andar na contramão dos seus colegas, né? Porque a gente até estava conversando em off aqui que você falava, Israel, o pessoal achava que era meio que uma última opção da vida fazer atendimento domiciliar. Era como se fosse assim, não era desejado por ninguém, Sim, tipo né? assim, é tipo um bico. Ah, se nada der certo, eu vou ali fazer um atendimento no domicílio. E eu vou ser bem sincera com você. Quando, lá, 7 anos atrás, quando eu estava demitida, fui demitida, eu também pensei isso. Pensei que seria uma coisa temporária. Mas aí eu vi que não. Porque eu teria liberdade, o lucro seria todo meu, Sim. né? Não dividiria com nenhuma clínica. Então, eu passei a me ver como CNPJ. A Eu não partir vi. desse momento, em que ano foi isso? Você lembra o ano exatamente, não? 2020. 2020. Minha filha já era nascida e foi quando eu realmente comecei a levar a sério mesmo o atendimento Você começou a se domiciliar. enxergar como negócio. Isso, exatamente. Eu lembro dessa época que você já tinha uns posts ali na rede social, já postava meio que o que a gente chama hoje de cards, né? Sim, Tipo umas artes ali e tudo mais. Já tinha uma presença digital, né? sim. Na verdade, assim, quando eu estava grávida ainda, já gravava vídeo. Acho que foi uma das primeiras aqui de Natal que eu comecei a gravar vídeos para o Instagram. É, E aí foi isso. Quando foi em 2020, foi que realmente eu pensei, não, eu preciso crescer como médico veterinário a domicílio e eu me vi na necessidade de me diferenciar. Porque ainda existe, hoje muito menos mesmo, mas antes existia muito o preconceito do veterinário a domicílio, como se ele fosse menos do que um veterinário que atende numa clínica, Uhum, que faz plantão, entendi. entendeu? Então eu Como se ele tinha tivesse como... menos aptidão técnica. Exatamente, exatamente. Então eu tinha que provar para mim mesma e para a sociedade que eu não era menos do que ninguém porque estava em domicílio. Muito bom, muito bom. E aí, como é que foi essa construção da marca Thaís, né? Eu pergunto isso porque, quem não sabe, eu trabalhei ativamente com essa marca durante alguns anos. Tive o privilégio de conviver com Thaís ali, desenvolvendo estratégias e tudo mais. Eu queria muito que ela compartilhasse com vocês aqui, porque é uma história muito vencedora, é uma história inspiradora. Quando eu brinco dizendo assim, tenho muitas histórias bonitas para contar em relação às pessoas que fizeram a mentoria e tudo mais. E Thaís é uma dessas histórias. É uma história de uma transformação muito legal. Vamos explorar bastante isso aqui ao longo desse episódio. Você que está nos assistindo aí, inclusive, aproveite já para deixar o seu like, para se inscrever no canal, tá assistindo. Então vamos se inscrever, ajuda aí o algoritmo, né, do YouTube a colocar a nossa mensagem mais para frente. Pega esse episódio aqui e já compartilhe com seu amigo que se formou em medicina veterinária ou está estudando ainda para se formar, porque a Thaís tem muitos insights interessantes para serem compartilhados com vocês. E eu digo mais, até com outros empreendedores de outras profissões, também é muito válido que vocês assistam um episódio com a Thaís, porque a história dela é realmente incrível. Aí vamos voltar aqui para essa questão do posicionamento. Qual foi o momento assim, Thaís, que você falou, poxa, já atendo alguns clientes, já tenho uma certa carteira de clientes, mas eu quero mais. Porque eu falo sempre assim que para quem investe em marca é quem não está acomodado. Sim, É quem não está satisfeito ali com que o mercado, mesmo que já esteja entregando alguma coisa, mesmo que já esteja tendo um êxito profissional, um resultado financeiro, quem investe em marca quer mais. Tem aquela ambição, tem aquele sentimento de que sabe que pode ir além. isso. Como é que isso estava no seu coração ali em 2020, quando você já tinha alguns clientes, já tinha algumas demandas, já estava com a presença digital? Então, na época eu tinha uma agência que tomava conta do meu Instagram, o engajamento era de esperar que fosse baixíssimo, porque não tinha aquela interação pessoal mesmo, né? E os meus clientes falavam muito, poxa, Thaís, você deveria aparecer mais, você deveria postar mais, você fala muito bem. E aí eu me vi nessa necessidade de realmente mostrar minha cara para o mundo. Só que eu queria fazer direito, né? Eu não queria fazer de qualquer jeito. E aí eu procurei você na época, conversamos sobre marca pessoal, e eu lembro que na época eu tinha um receio de ter um Instagram misto, porque eu tinha um profissional e tinha um pessoal. E eu tinha esse receio de mostrar quem eu era, a Thaís. Eu lembro disso. Você tinha 2 perfis no Instagram. Eu tinha um receio de mostrar a Thaís, né? E hoje eu fico brincando que eu não tenho dupla personalidade. E essa sou eu,
sendo atendendo, ou seja, num momento familiar, seja numa festa, enfim, essa sou eu. E eu lembro demais que você falou para mim uma frase que eu lembro muito, assim. Você falou assim, Thaís, você acha mais fácil alguém te admirar? Porque você é uma boa veterinária ou porque você é uma boa veterinária e uma boa mãe? Aí eu fiquei, poxa, realmente, eu preciso mostrar mais quem eu sou no off, né? Então, eu comecei a consultoria, na verdade, e eu fazia um esforço muito grande para poder seguir o planejamento, porque na época minha filha tinha meses. Eu lembro. E assim, além da minha filha ter meses, uma coisa que eu nunca falei em redes sociais, minha filha desenvolveu na época terror noturno e sonambulismo. Então eu acordava em média 8 vezes na madrugada. Então, assim, para eu seguir o planejamento, era um esforço que eu fazia que era gigantesco, mas eu fazia. Sim. Né? Eu tinha como meta o meu crescimento profissional, que eu tive. Eu fico até brincando muitas vezes que na minha lápide vai ter escrito Contrato Israel, porque assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida, o trabalho que foi realizado e que eu vi muito resultado. Muito, muito assim. Eu lembro também, outra coisa que você falou também na reunião, foi que a nossa meta com o trabalho era que, quando alguém tivesse uma dúvida pet, alguém pensasse em mim. Lembrança, né? Isso. E eu vejo isso no Instagram. Tanto que, apesar de não ter muitos seguidores, o meu engajamento é muito alto. Eu vejo seus vídeos lá furando a bolha totalmente. Sim. Ah, e outra coisa também que eu aprendi muito nessa fase e que fez eu deslanchar foi de não ter medo de me posicionar. Sair de cima do muro. Quando você fala sair de cima do muro, você está se referindo a temas específicos dentro da medicina veterinária, Isso, concorda? isso. Eu tenho um Perfeito. conhecimento técnico e eu opino sobre aquilo. E muitas vezes aquela minha opinião não necessariamente vai agradar a todos. Por exemplo, o meu último post foi falando que eu sou totalmente contra restaurante pet friendly. Muita gente leva cachorro para restaurante pet friendly. Não tem como ser higiênico isso. É questão de segurança alimentar. O cachorro se estressa. Uma pessoa que vai para um restaurante, ela não quer ver cachorro, ela quer comer. Então, tem certas coisas que eu falo no meu Instagram, que eu tenho um posicionamento, mas com embasamento técnico. Algumas agradam muito, outras não agradam tanto, mas isso afunila meu público. Perfeito. E é massa essa visão sua hoje, e você falar isso com tanta tranquilidade, porque Sim, o maior medo da galera é de emitir opinião. E eu sempre falo, posicionamento é opinião. A sua opinião, ora vai agradar muita gente, ora não vai agradar quase ninguém. Mas se é a sua opinião e você tem convicção dela, você pode emitir essa opinião. Especialmente se não for um assunto de extrema sensibilidade, como a gente vê hoje, profissionais achando que precisam opinar sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre assuntos que muitas vezes fogem até a expertise deles. sim. Então, dentro da sua área de atuação, dentro do seu nicho de atuação, sempre foi uma característica sua realmente de falar e de impor realmente, colocar a sua opinião ali. E como você falou, isso vai filtrar as pessoas que acreditam, gostam, respeitam, e as que não acreditam, não gostam, ou não respeitam, vão se afastar. E é o melhor dos mundos, né? E eu vou além, não só filtra, como fideliza. Perfeito. Porque já aconteceu, não só no Instagram, mas no atendimento clínico mesmo, eu adquiri clientes por discutir com o cliente. De falar assim eu não trabalho. Se quiser me contratar, dessa forma eu não vou fazer. E no final das contas o cliente se sentiu seguro, porque ele viu que comigo ele não ia montar, entre aspas, mas que eu faria de maneira técnica e resolvi o problema. Sim. Então eu não ia cair na lábia, eu não ia ir no doutor Google. Sim. Eu simplesmente ia seguir o meu posicionamento e deu super certo. Esse posicionamento que você foi construindo foi muito a base de uma boa presença digital, muito a base de uma boa entrega e você contou com boca a boca também, muita gente Com te indicando, né, certeza, Thaís? com certeza. Boca a boca, Instagram, Google. Sim, As avaliações do Google são fidedignas porque você não consegue editar a avaliação. Então, quem avalia lá, se a pessoa colocar uma estrela, lascou, né? Porque É. você não pode editar, você não pode apagar. Então,
Só os 5 estrelas ainda. Mas que assim mantém. Que bom, que coisa boa. E aí, qual foi o momento que você olhou assim para sua agenda e falou: caramba, não tem mais vaga, não tem mais espaço. Tô com a agenda aqui muito cheia, tem muita gente me procurando. Não era assim há um ano atrás, há uns tempos atrás. Como é que foi esse cair de ficha que você tinha se tornado uma referência realmente aqui Na pandemia. durante a pandemia? Na pandemia, porque juntou duas coisas. Primeiro, eu já estava com o processo de formação de marca pessoal em andamento, Sim, certo? E segundo ponto, o meu serviço era essencial. E como eu vou na casa da pessoa, as pessoas não podiam sair de casa, meu trabalho foi assim, ó, subiu muito. foi para você uma oportunidade. Isso. Cresci muito na pandemia. E como é que funciona esse trabalho, Thaís? O camarada vai lá, diz, Thaís, vem aqui na minha casa, e muitas vezes ele acha, eu tô te perguntando isso porque eu sei a diferença, Certo. mas eu acho que tem muita gente que está nos assistindo aqui que pensa, poxa, um veterinário vai em casa, é mais cômodo e tal, mas tem muitas diferenças, né? Porque você vai analisar ambiente, você vai entender como é que é o ambiente que aquele animal é criado e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente de como é o serviço da consulta. Sim. No que consiste a consulta, que eu sei que é uma consulta bem demorada, né? Sim, eu demoro em média 1 hora na consulta. Pronto, no que consiste essa consulta sua, essa visita, né, que você faz? Pronto, a pessoa marca comigo, né? É horário marcado, não atendo urgência, certo? Até porque eu não acho nem justo que o atendimento domiciliar seja feito urgência, porque se é urgência tem que ser no hospital, Sim. né? Então, atendo muito medicina preventiva e casos de doenças em fase inicial, certo? Então, a pessoa marca comigo, eu vou até a casa da pessoa, a pessoa está lá na casa dela esperando, se vai atrasar 5 minutinhos, a pessoa está na casa dela esperando. Não está na recepção, não está. O cachorro não está vendo outros animais, não está se estressando num ambiente estranho, não está na mesa gelada de inox, que é o que tem nas clínicas, né? Sim. E quando Até o eu vou próprio trânsito, né? Até o próprio Isso. transporte já gera um estresse, né? Exatamente. E quando eu chego na casa do cliente, é uma característica minha. Quem é meu cliente sabe. Eu vou direto pro chão. Eu gosto de atender no chão mesmo. Sento no chão e vou conversando com a pessoa, vou sabendo como é que é a rotina da casa, porque o cachorro ele está inserido na rotina. Sim. Ele é membro da família. Se eu for na sua casa atender o Lilo, eu não vou saber só do Lilo, eu vou saber como é a rotina sua, da sua esposa, da sua casa, como é que chegou naquela situação, o que eu posso fazer para tratar aquela situação. Até a prescrição, eu levo em consideração, você prefere o quê? Líquido ou comprimido? Prefere manipulado ou o medicamento pronto? Então, tudo eu levo em consideração a família, não só o paciente em si. Tá? Então, eu tenho esse trabalho de avaliar o paciente, mas também o ambiente que ele está inserido. E por ele estar em casa, né, é muito menos estressante. Porque eu chego ali, vou brincando, levo um biscoitinho, vou conquistando o animal. Tanto que tem pacientes que eu atendo hoje que continuam comigo, não é porque a pessoa acha que eu sou a melhor médica veterinária do mundo, não. É porque o cachorro só é manso comigo. Mas isso foi uma coisa conquistada. Porque eu chego, eu vou dar um biscoitinho, eu não olho nos olhos... Sabe conquistar. Exatamente. Sabe chegar e conquistar. Mancha dos Paranauês. E aí eu tenho uma brincadeira, você fala que você tem a mão leve pra... Sim, né? Isso aí eu me garanto. Isso aí eu me garanto. Ela dá aula. Porque assim... Mas isso é técnica. Sim. Isso não é uma coisa... Porque é uma questão de que... Eu acho que o tutor fica morrendo de medo, né? Eu acho que deve se assemelhar ao filho recebendo a vacina, né? Isso, e eu, logicamente... Que às vezes quem chora é o pai, né? Sim, e eu tiro onda com isso, sempre, lógico. Até pra quebrar o clima, sabe? Quando eu vou vacinar, o tutor fica assim, ai, morrendo de medo. Aí eu furo, olhando pra cara da pessoa, assim, o cachorro tipo de boa, falo... Eu acho que você sofreu mais que ele. Aí começa a rir, quebra o clima e tal. Mas isso é técnica, porque quanto mais pantinho você faz, quanto mais medo você transmite para o paciente, aí ele vai realmente se assustar. Sim. Então, eu fico ali dando biscoitinho, vou alisando, dou uma coceirinha com a unha no lugar que eu vou furar. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu furo o cachorro, até para coleta de sangue mesmo, o cachorro nem sente. E gato do mesmo jeito. Muito bom. Técnicas e aprendizados aí da carreira, da jornada, né? E aí você se destacou nessa área. Eu queria saber, assim, realmente, como é que foi educar um público para o atendimento preventivo?
Porque normalmente o camarada só procura resolver qualquer problema depois que ele existe de fato, né? Sim, Então, assim, meu cachorro ficou doente, ele está apresentando um comportamento diferente, aí eu vou lá e procuro um profissional. E você trabalha com prevenção, ou sim, seja, o cachorro não tem nenhum indício de que vai ficar sim. doente, nem que nada, e ele te procura. Como é que foi esse processo de educar o seu público? Né? Porque eu acho que isso parte muito dos níveis de consciência que você vai conseguindo transmitir para aquele público, né? Sim, eu usei duas formas. Primeiro, provando que prevenir é melhor e muito mais barato do que remediar, certo? Porque se você prevenir, você vai gastar muito menos do que remediar. E segundo, eu fui ensinando como prevenir. Eu vou dando mini cápsulas de Orientações. conhecimento que vão servir para aquela pessoa prevenir a doença no cachorro dela. E aí, nessas mini cápsulas de conhecimento em relação à prevenção, eu criei meu e-book. Então, é basicamente um compilado de conhecimento que eu ensino para o tutor técnicas, certo? Para o cachorro dele, o cachorro e gato não adoecerem. Que legal. E realmente funciona, não é que não vai adoecer nunca, até porque não tem vida de videogame, né? Mas se aplicar o que é ensinado no e-book, eu tenho certeza que vai adoecer muito menos. Que massa, que massa. E tem gente que fica com dúvida assim: será que eu devo compartilhar o meu conhecimento de graça na internet? Só o que tem, né? Deve, Só o que tem. até porque você cria uma autoridade. É, Por exemplo, uma dica preventiva, certo? Que parece besta, mas não é. Cachorro peludo tem que tosar sempre essa parte aqui da patinha. Porque quando não tosa, ele anda escorregando no piso. E aí sim. pode desenvolver artrose. Olha aí. Então, é uma dica que o tutor que é o protagonista, não é o médico veterinário, mas que previne uma doença. Então, Perfeito. o carro-chefe do conhecimento que eu ensino é que o tutor seja o protagonista do cuidado. Sim. É o dia a dia tá com ele, né? Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Eu sei de uma prevenção também, eu vou dar a minha dica também preventiva, que muita gente tem o hábito de colocar o cachorro no colo, Sim. aí é o maior risco de fratura que existe, é dar uma queda no cachorro, que muitas vezes não quer estar no colo, se mexe, escorregou, caiu, Cama também. quebra uma patinha, bota na cama, né? Cama também. Inclusive, eu ensino no meu e-book que é bom ter uma rampa ou escadinha para subir na cama. Olha aí. Ou Principalmente melhor nem Dachshund, ter. principalmente Dachshund, Basset Bulldogs, que são raças que têm muita hernia de disco. Sim, Então, ter uma rampinha ali para o cachorro subir, ou uma escada, ou não botar na cama. é. Tem vários truques aí, meu amigo. Siga a Thaís Pinheiro, que você vai descobrir. Tem muito conteúdo sobre isso lá no Instagram dela. Aproveita e já dê um likezinho no episódio aí. Já compartilha também, né, Thaís? Que coisa boa tem que ser compartilhada, realmente. E aí, Thaís, eu soube de uma história sua que foi relacionada ao universo de uma outra oportunidade profissional que apareceu na sua vida. A partir do seu posicionamento, foi isso? Sim, a faculdade. Você foi professora do curso de graduação, não é isso? Isso mesmo. Eu fui dar uma palestra. Opa. Conta essa história aí. Eu fui dar uma palestra na faculdade e simplesmente eu soube depois, no off, que os alunos fizeram meio que não abaixo-assinado, mas tipo assim, foram na coordenação, pediram que eu fosse contratada, porque gostaram da minha palestra. E eu fui. Só que imagina, na época eu tinha 32 anos de idade, só tenho uma pós, não tenho um mestrado. E eu fui para ensinar na principal disciplina do curso, que é Clínica Médica de Cães e Gatos. É uma carga horária super pesada, super extensa, com aulas práticas, enfim. Mas aceitei o desafio. Deus não dá um fardo que a gente não pode carregar. Sim, E fui para cima. que coisa boa. E não só isso, eu fiquei na faculdade, dei aula na faculdade, e quando eu saí, depois de pouco tempo, inaugurou uma faculdade só de medicina veterinária em Natal, e quem foi dar a palestra inaugural fui eu. Eita, que massa. É, São oportunidades assim que, quando você tá ali naquele do dia a dia, produzindo conteúdo, às vezes você nem imagina que vai abrir tantas portas, né? Tem muita gente que acredita que aquela produção de conteúdo é só voltada para aquisição de clientes. Mas o mundo que se abre para quem está em movimento, para quem está realmente mostrando, para quem está fazendo e fazendo bem feito,
é gigante, né? E não necessariamente aquele cliente, aquela pessoa que fala com você no Instagram, é um cliente direto. Por exemplo, quando eu vou no meu direct, sempre, todos os dias, tem gente que interage comigo que eu nunca vi na minha vida, que interage sempre e que indica o meu serviço. Se eu nunca ter visto a pessoa. Então, assim, aquela pessoa, de uma certa forma, confia em mim, confia no que eu falo, por mais que ela não consuma o meu serviço, ela indica. Então, pode até não ser um cliente direto, mas Sim, ela se vira conectou com isso. você, confia E na me sua ajudou. marca E me e é ajudou. isso. E ajuda. Eu digo sempre, quem está consumindo seu conteúdo já está lhe ajudando. Já está lhe ajudando porque essa pessoa está absorvendo informações. Ela pode ser alguém que vai passar essa informação para frente, mas mesmo que ela não passe, ela já está dando sinais sociais para a própria rede social de que aquele conteúdo é importante, é relevante e está ajudando a distribuir mais. Então, Sim. eu acho que a gente tem que enxergar sempre com bons olhos essa galera ali que está na rede social e que muitas vezes realmente a gente não conhece. Sim, e eu sempre respondo. Sempre respondo. Inclusive, uma cliente muito querida minha, inclusive foi a pessoa que me deu minha cachorrinha Pantera. Ela ficou interagindo comigo no direct durante um ano. Caramba. Um ano. Foi um ano de conversa, tirando dúvidas, um direct ali, outro acolá, caixinha de perguntas. Depois de um ano interagindo, foi que ela me contratou. Eu já tenho certeza, viu, Charlotte? Que ninguém vai chocar nos cachorros dela, não, só eu. Muito bom, muito bom. Thaís, a gente vê que tem uma procura maior para essa área, né? Eu Sim, acho que se fala tanto no mercado pet, como um mercado bilionário, que roda realmente muita grana, muitas oportunidades. E não é à toa que a gente vê a procura gigante por faculdades, né? Por estudantes ingressando no curso para se tornarem profissionais. E qual é a orientação que você daria? Se tivesse agora um monte de aluno aqui do curso de medicina veterinária, que eu sei que devem estar nos assistindo, qual seria assim a orientação que você passaria para essa galera que ainda não ingressou no mercado, mas que daqui a pouquinho vai entrar? daria dois conselhos, certo? Primeiro conselho seria em relação ao conhecimento técnico mesmo, tem que estudar muito e tem que se atualizar. Porque na área médica, seja na área médica veterinária ou na área médica humana, as coisas se atualizam com muita frequência. Então, se você não estudar sempre, você fica para trás e passa vergonha. Né? Então, assim, hoje em dia, nas redes sociais, você não pode vacilar, porque senão seu nome fica lá estampado como uma pessoa que errou. Né? Sim. E segundo conselho que eu dou eu sempre falava isso em sala de aula. A frase mais burra que existe na medicina veterinária é aquela frase: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Tá, mas não é o cachorro que vai te chamar, não é o cachorro que vai te pagar, não é o cachorro que vai autorizar os exames, não é o cachorro que vai medicar, que vai se medicar, não é o cachorro que vai dar o feedback e nem vai ser o cachorro que vai indicar seu serviço. Então, Perfeito. por mais que você ame cachorro, gato, papagaio, boi, o que seja, você precisa saber lidar com gente. E gostar de gente, né? Principalmente. Isso. Principalmente. Olha aí, impactante, viu, galera? Eu acho que essa serve para todo mundo, viu? Não é só para aluno de medicina veterinária, não. Tem que saber lidar, tem que saber Sim. tratar. Eu acho que essa sua bagagem nas áreas comerciais, né, que você passou, que você teve experiências, eu acho que veio para somar muito, né, com a tua jornada. Outra coisa muito importante que eu daria já para quem está se formando, é uma coisa que me perguntam muito, já quem está se formando mesmo, é como lidar com tutores complicados. E eu costumo dizer que, na maioria das vezes, o tutor não é complicado, ele está passando por um aperreio. Sim. Né? Então, assim, às vezes o cachorro está lá morrendo, está numa situação muito grave, e a pessoa acaba agindo com você de uma maneira que ela não agiria se ela estivesse tranquila. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de paciência, se colocar no lugar daquela pessoa e trazer aquela pessoa para a gente e falar assim: olha, eu sei que você está aperreado, eu sei que você está preocupado, mas eu estou aqui para lhe ajudar. E não bater de frente. Eu tenho certeza que, assim, a maioria dos casos, você vai ver que aquela pessoa não é complicada, ela está só passando por um aperreio. Então, tem um pouquinho mais de empatia, tem um pouquinho mais de paciência que vai dar certo. E hoje em dia está cada vez mais sério, realmente, essa questão emocional mesmo dos tutores em relação aos animais, né? É Sim, um apego, é uma emoção. E na hora de uma doença, gera estresse, gera desconforto.
E cabe ao profissional realmente ter esse Tato, zelo, esse cuidado, essa sensibilidade. Vamos para Thaís de agora, né? Como é que tá a Thaís, que fez um trabalho, consolidou sua marca? Como é que você está em relação à sua comunicação? O que é que você tem feito para atrair novos pacientes? O profissional tem que estar sempre em movimento, né, Thaís? Exatamente. Eu digo que a marca, por mais forte que ela seja, ela precisa continuar mantendo a fidelidade dos clientes, precisa continuar se comunicando, se atualizando, se envolvendo. Como é que está esse momento da Thaís em 2026? Então, mais ou menos em outubro de 2025, eu comecei uma transição de imagem, Sim, certo? Isso foi pensado para comecei a atender e me comunicar de maneira mais refinada. Então, eu comecei a me vestir para trabalhar com a alfaiataria, bem mais arrumada, sempre maquiada, sempre de salto. Então, com isso, eu já comecei a filtrar ainda mais o meu público, certo? bacana. E para 2026, eu estabeleci algumas metas. Tenho metas para o primeiro semestre e segundo semestre. Para o primeiro semestre, eu tenho uma meta de refazer todo o meu e-book, deixar ele ainda melhor, deixar mais atualizado, com imagens também, porque às vezes o tutor vê aquele texto, indica uma medicação, aí vai lá no Google ver se realmente é aquilo, então eu vou incluir imagens no meu e-book para facilitar realmente o entendimento. E também vou refazer toda a minha mentoria. Vou regravar todas as aulas e vou também criar um esteira de produtos. Então, vai ter minha mentoria e vai ter um plus se a pessoa quiser, um caso médico veterinário, né? Vai ter um Sim. plus se o veterinário quiser um módulo só de dermatologia, um módulo só de hematologia. Então, eu vou criar também um esteira de produtos. Eu queria saber mais sobre essa mentoria. Você se destacou tanto que virou mentora para colegas, né? Para Isso. profissionais que também procuram atuar na medicina de maneira geral, na medicina veterinária de maneira geral, ou só no atendimento preventivo ou em domicílio. Como é que você faz? Não, a minha mentoria é para quem quer trabalhar com cães e gatos, mas eu Certo. não abranjo a parte de urgência. Então, Perfeito. para quem quer trabalhar em consultório ou em domicílio, mas não sendo urgência, a minha mentoria abrange. Mas é curioso porque a mentoria não foi pensada, não foi planejada, foi um Foi negócio assim, demandada. à toa, porque eu saí da faculdade, e aí eu gravei um story totalmente sem pretensão mesmo. Eu gravei um stories com roupa de academia e falei, olha, saí da faculdade, quem quiser continuar aprendendo comigo, eu vou abrir uma mentoria daqui a 2 meses. E aí eu enchi a turma sem nem fazer tráfego pago, foi só no boca a boca. Que coisa boa. Foi. Foram 2 turmas assim, na verdade. Eu nunca precisei fazer tráfego pago, não. Então Foi essa só mentoria é em no... turma, Isso, são é em turmas. grupo. É em grupo, mas eu não tenho mais essa mentoria presencial. Aí o que foi que eu fiz? Eu gravei as aulas, Sim, porque tinha as aulas gravadas e tinha a parte de aula prática. prática, né? Então, eu gravei as aulas e vendo essas aulas já gravadas. Só que, como eu falei, conteúdo médico está sempre em atualização. Sim, Então, verdade. eu vou refazer tudo, vou deixar as aulas mais atualizadas, vou gravar mais aulas ainda, vou deixar a mentoria bem melhor para poder Sim, relançar. que coisa boa. Massa. É isso aí. É basicamente o caminho que muita gente trilha, né? Vai desenvolvendo um nome, uma marca, um reconhecimento de mercado e por que não, né? Por que não colocar esse conhecimento adiante, né? E outra meta que eu tenho também para 2026 é tornar o meu serviço conhecido. Não necessariamente eu, mas o meu serviço do veterinário, do veterinário poder ir na casa da pessoa. Porque uma coisa assim que eu fico indignada é quando eu vou para algum curso, uma palestra, enfim, algum evento e eu tenho a oportunidade de fazer meu pitch e que eu falo que eu vou na casa da pessoa, falo que eu tenho atendimento domiciliar e eu sempre escuto. Eu não sabia que tinha um veterinário aqui em casa. Eu fico indignada com isso. Eu falo, gente, como é que não sabe que tem um veterinário em casa? Então, assim, eu quero investir em mídia além do Instagram, Sim, para que as pessoas saibam que que existe. existe esse serviço. Legal. Uma boa mesmo. Você falou de um termo que eu gosto quando a gente fala de marcas, que é indignação. Quando a gente vai fazer um manifesto de marca, o manifesto é tipo a declaração pública daquela marca, porque ela existe, o que é que ela tá ali
para consertar no mundo. Aí eu queria fazer essa pergunta para você. Thaís está no mercado para consertar o quê? Profunda essa. Eu acho que a minha missão como médica veterinária é exercer não por amor, mas com amor. Eu procuro muito, como eu falei anteriormente, cuidar não só do paciente em si, mas ver o ambiente que ele está inserido. Eu procuro tornar a vida do cachorro e do gato a mais saudável possível, de uma maneira muito carinhosa. Então, quem já passou pelo meu atendimento sabe que eu sou muito carinhosa, sabe que eu sou muito paciente. Então, a minha missão é essa, não tornar o atendimento mecânico. Tornar o atendimento que é médico, mas de maneira carinhosa, com muita paciência, sem aquela coisa mecânica de examinar, prescrever e pronto. Entendi. Eu vou fazer outra pergunta. Vamos para as perguntas difíceis agora, tá? O que é que está errado na sua área que você gostaria de consertar? Olha, tem muito veterinário aí, muito mesmo, que passa exame, passa procedimento de necessidade só para ganhar dinheiro. A área médica dizem, né? Que tem muito essa... Eu acho que tem situações que você poderia, Seria a transparência, né? que você poderia pedir Lisura. realmente só o que fosse necessário para o diagnóstico. Isso está errado e você gostaria de consertar. Isso. É uma conduta. Sabe por quê? Porque acaba que o tutor gasta muito dinheiro, às vezes, sem necessidade nenhuma. E aquele dinheiro poderia ser para os remédios. Então, isso me incomoda um pouquinho, sabe? Quando eu vejo, às vezes, uma situação assim de que foi pedido muito além do que era necessário. Entendi. Thaís, todo mundo que vem para cá tem uma coisa em comum. São empreendedores, têm uma vida pessoal e produzem conteúdo na internet. Eu queria que você falasse aqui generosamente como é que é essa sua rotina de produção de conteúdo, sabendo que você, além da profissão, é mãe, também é tutora dos seus pets, também tem demandas pessoais e muitas vezes as pessoas estão se cobrando, eu vejo isso, né? Estão se cobrando muito para produzir conteúdo, para ter constância, para não ser esquecido, para ter aquela frequência de estar ali postando. Então tem um guru na internet falando que você tem que fazer um reels por dia e é toda hora e acaba que as pessoas estão ficando meio que até doentes mesmo, Sim. despertam ansiedade, despertam um mal-estar para viver isso. E eu sei que você lidar com isso com uma certa tranquilidade. Sim. Eu queria que você falasse da sua rotina. Como é que você faz para ser produtiva, para ter um movimento, esses movimentos seus que eu sei que são intencionais. Como é que é essa rotina? Como é que é seu dia a dia? Então, olha, produção de vídeo, aquele vídeo que você senta, bota a câmera ali para gravar e dar informação, hoje raramente eu faço, só se for algo muito relevante. Perfeito. Como, por exemplo, teve o caso dos morcegos no bairro Pitimbu, que foram comprovados que tinham raiva. Aí sim, eu sentei para gravar sobre a questão dos morcegos, sobre a importância da vacina antirrábica, como proceder caso tivesse um morcego na casa, aí sim. Mas fora isso, eu foco muito mais nos stories, tirar dúvidas nos stories, mostrar como é que eu atendo, mostrar minha rotina de atendimento também da minha vida pessoal. Vamos falar de números? Sim. Em média, quantos stories por dia? 5 a média. 6. 5 a 6. 6. E eu mostro muito no Instagram também dicas de produtos. Boa. E também como eu atendo. Para que a pessoa veja que comigo o cachorro não vai sofrer. Que o gato não vai se estressar. Boa. Essa é a parte mais difícil, viu, galera? Porque eu digo assim, sempre, até tô anotando aqui, porque o maior desafio, acho que, do profissional liberal é o como. Quem é você? É uma pergunta. E você consegue se apresentar, você consegue transmitir a previsibilidade de quem você é na rede social. O que você faz? É outra pergunta e também é fácil de responder. Eu tenho especialização nisso, eu atendo assim, eu faço isso, eu faço assim e tal. Eu resolvo essa demanda. Agora, como você faz o que faz? Essa camada é mais difícil. E tem muito profissional que trava nela. Eu queria até que você ajudasse essa turma dizendo como você mostra o seu como, né? Porque assim,
é desafiador, realmente, transmitir o método, transmitir a forma. Você tem um cuidado a mais. Como é que você transmite isso? É muito simples. Quando eu chego na casa do cliente, eu falo, posso gravar? É só isso. Ousadia. É só isso. Eu falo, posso gravar porque... É uma dose de coragem, então. Porque assim, modéstia à parte, eu sei que eu vou fazer um negócio bem feito. Esse Perfeito. cliente não vai sofrer comigo. Não é que nunca sofre. Porque se a gente não gosta de levar uma furadinha, não é animal que vai gostar. Uhum. Mas tem técnicas que eu utilizo para tornar esse atendimento mais amigável possível. Então, por exemplo, se eu vou atender um gato, que gato é bem mais desafiador do que cachorro, eu mando a medicação antes. Que é uma medicação que é calmante, não é sedativa. O gato fica só um pouco mais calmo, mas ele continua andando, ele continua Perfeito. comendo, certo? E eu coloco nos stories às vezes. Coloco o atendimento do gato, eu fazendo coleta de sangue, eu fazendo a vacinação, e eu coloco atendimento cat friendly, que é atendimento amigo do gato, e eu coloco gabapentina, uso de churu, falo baixo, uso manta, contenção assim. Eu coloco tudo que eu coloco de técnica, Sim. para que a pessoa simplesmente não ache que é a minha presença que está deixando o gato mais calmo. Uso feromônio na roupa, Sim. que deixa o gato também um pouco mais tranquilo. Então, são várias coisas que eu utilizo no atendimento que deixam o atendimento mais amigável. E eu falo isso. Muito bom, muito bom. E o tutor que não deixa você gravar? Existe esse tutor também? Não, já aconteceu uma vez da pessoa não querer gravar, eu respeito. Tem alguma história assim da casa de algum tutor que você passou, curiosa, que você quer compartilhar com a gente aqui? Tem sim, já aconteceu de eu chegar para atender um cachorrinho e quem me recebeu foi uma mulher, ela estava de vestido e eu sempre atendendo no chão. Sim. Sempre, sempre, sempre. E aí, por ela estar de vestido, eu imaginava que ela fosse sentar no sofá ou que ela fosse sentar com a perninha assim dobrada, né? Mas ela sentou com as pernas cruzadas, igual a mim, só que ela estava sem a roupa íntima. Eita danado. Aí eu fiquei assim, mega constrangida. Mega mesmo. Nossa. Histórias que É pesado. não dá pra contar nas redes sociais isso aí, né, galera? Tem que ser contado só no podcast. Também tem outra história também. Conte. Teve um dia, não sei explicar o porquê, mas teve um dia que eu acho que eu estava com feromônio, não sei. Mas nesse dia, todos os cães que eu atendi queriam namorar com minha perna. Todos. E aí teve um tutor que falou assim, será que ele pensa que você é a cachorra dele? Jogou assim na lata, ele disse, não, ele não pensa isso não. Apenas isso. É, apenas Essa isso. dúvida. É. E aí, como que faz, hein? Cachorro quer namorar com a perna, aquele cachorro que gosta de uma canelinha, né? Então, isso não é sexual, isso é dominância. É. Quando um cachorro faz isso, ele não quer cruzar com você, ele tá dizendo que manda em você. Ah, é? É. Olha aí, galera. Agora você deu uma curiosidade de verdade. Eu acho que eu e todo mundo que tá assistindo isso aí achava que ele queria cruzar. Não. É dominância. É dominância. Tanto que tem fêmea que faz com fêmea, tem macho que faz com macho. Tem animal que é castrado que faz isso. Então ele tá dizendo assim, quem manda aqui sou eu. Exatamente. Isso não é um comportamento sexual, isso é E um o que é que comportamento o de tutor dominância. deve fazer se o cachorro vier com essa quem manda aqui sou eu? Tirar e dizer, ei, sente aí, quem manda sou eu. Olha, depende, porque se, por exemplo, eu estava falando com uma cliente sobre isso ontem. A Shih Tzu estava fazendo isso num pastor alemão. Olha aí. Ousadia, né? Então, só que quem é melhor que manda? Uma Shih Tzu mandando uma pastor alemão ou o pastor alemão cantando de galho para uma Shih Tzu? É melhor Sim. que a Shih Tzu mande, porque se a pastor alemão cismar, ela pode matar a Shih Tzu. Sim. Então, é melhor que a Shih Tzu mande do que a pastor alemão. Então, nesses casos, eu não faço nada. Então Deixa pra autorar. Deixou a pastora. A pastorinha. Fique aí, pianinha, exatamente. que é melhor. E aí, se for algo realmente que incomoda o tutor, realmente tem que chamar um adestrador. Um profissional que cuide da questão comportamental mesmo. Perfeito. Que massa, Thaís. Interessante. Agora eu acho que você entregou uma baita curiosidade aqui pra gente, viu? Thaís, chegando nas nossas últimas perguntas. Você tem que voltar aqui, viu? Que o papo é agradável demais e passa rápido. Obrigada. Como é que você enxerga o mercado da medicina veterinária daqui a 5 anos? Enxergo voltado à medicina preventiva,
certo? Até porque hoje o cão e o gato são parte da família. As pessoas se preocupam muito mais com a saúde dos cães e gatos, então chega a medicina preventiva com um crescimento exponencial e também o uso de IA, né? O uso da IA, eu acho que vai atingir todas as profissões, a medicina veterinária não vai ficar longe disso. Sim. Você já está usando inteligência Já, artificial? já. Como é que tá a sua intimidade aí com a IA? Estou aprendendo ainda, eu comprei um pré-MBA de IA para Sim. negócios e estou fazendo esse curso e também estou utilizando, inclusive, para ajustar a comunicação do meu e-book. Boa. Ajuda muito, né? Demais, porque você cria persona, Sim. você fala como você quer se comunicar, eu coloquei o meu texto e eu peço apenas para ajustar. Quem gosta de IA é esse rapaz aqui do BAcast. Nosso diretor, Bruno, adora inteligência artificial e é craque, né? Sabe, não só gosta, como sabe É o futuro, operar não muito tem pra bem onde a gente correr, não. com a inteligência artificial. Até mandar um abraço para ele aqui, um abraço pro meu amigo Bruno, um abraço pro nosso querido Dom Peron, com toda a estrutura maravilhosa aqui da Target Studio, viu, galera? Esse lugar lindo que a gente grava aqui todos os dias é exatamente na Target Studio. Thaís, agora minha última pergunta. Sim. Como é que você enxerga a Thaís daqui a 5 anos? Muito conhecida. Ainda mais. Ainda mais, eu quero ser famosíssima aqui em Natal. Quero ter minha imagem circulando em muitos lugares. E quero ensinar mais. Não pretendo jamais deixar o atendimento clínico, porque é uma coisa que eu amo de paixão, mas eu quero ensinar mais. Tanto veterinários quanto tutores. Massa demais. Tem uma perguntinha para você a mais, além dessa. Porque eu lembro que uma das ações que você fez foi com uma influencer. Sim, E isso te deu um resultado legal, né? sim, sempre dá. Tanto de visibilidade, né? Quanto de, eu acredito assim, de profundidade e clareza sobre como é o atendimento. Eu acho que um ganho educacional também para o seu mercado, né? Eu lembro na época que a gente trabalhava, eu acho que você trabalhou com Suzana Estou com ela até hoje. até hoje. Olha aí que Até hoje. massa. Uma parceria que prosperou muito, E né? ela me indica muito no off também. Que legal. Que massa. Independente, Sim. já pegou a confiança, Mas né? deu certo com Suzana, eu vou lhe falar. Primeiro que Suzana é aquela pessoa maravilhosa fora das câmeras também, Sim. certo? Então, isso conta muito. Segundo, dá certo com ela, porque quem acompanha ela sabe que ela cuida bem do cachorro dela, que é o Scott. Isso. Então, não teria como ser com uma pessoa que o cachorro mal aparece no Instagram ou que não aparece cuidando verdadeiramente Que não do faz cachorro. parte da vida do tutor, né? Exatamente. É a mesma coisa de, por exemplo, o Bel Marques fazer uma propaganda de uísque. Sim. Totalmente Não alheio tá associado. à imagem dele, que é de atleta, de correr. Então, assim, a Suzana, ela tem um estilo de vida saudável e ela espelha isso no cachorro dela, no Scott. Perfeito. Então, quando ela posta no Instagram dela, né, e me marca nos stories dela, é chuva de seguidores e clientes. Isso reverte também em clientes. Que massa. Que massa. E aí, você já fez outros atendimentos também com outros influencers? É uma ação que você recomenda para quem está começando, para quem está buscando a visibilidade? Já, mas resultado mesmo só vi com a Suzana por esse motivo. Quais são os cuidados que alguém tem que tomar assim, para escolher um parceiro nesse sentido? Tem que ser uma pessoa alinhada com seus valores. Perfeito. Porque, por exemplo, quem me vê no Instagram sabe que eu sou contra cachorrinhos a sapatinho, cachorrinho tomar banho toda semana, cachorro ser criado como um bebê de pelos. Uhum. Né? Quem me segue sabe do meu posicionamento em relação a isso. Então, não faz sentido eu buscar uma influencer que passe com cachorro na praia de Ponta Negra de meio dia com ele com roupinha e óculos de sol. Então, quando a gente procura uma influencer ou um influencer para divulgar nosso serviço, tem que ser uma pessoa alinhada com os nossos valores para poder realmente casar a informação e a comunicação. Pega essa visão aí da Thaís Pinheiro, viu, galera? Alinhamento de princípios e valores é o que faz a diferença, é o que faz uma ação ser realmente estratégica e principalmente próspera, aquilo que dá resultado e que de fato traz um retorno. Thaís, câmeras abertas, essa câmera aqui, essa daqui, ó, atrás de mim, para você fazer as suas considerações finais. Bom,
Quero agradecer pelo convite, mais uma vez, Rael, por me convidar para mais um evento seu, certo? Em relação à medicina veterinária, quem pensa em ingressar no curso de medicina veterinária, lembre-se que um paciente não é apenas um paciente, ele é o amor de alguém. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado, tem que estudar e tem que ter empatia também pelo responsável, seja ele de cachorro, de gato, boi, papagaio, enfim. E também tem que saber lidar com gente e querer buscar conhecimento além da nossa bolha. Então, por exemplo, eu sou médica veterinária, não vou só para congresso de medicina veterinária, eu vou para congresso de marca pessoal, de negócios, enfim, a gente tem que furar a nossa bolha, Perfeito. porque senão a gente vai ficar sempre ali mais do mesmo. Tem que fazer como o Thaís, pessoal. Se enxergar como negócio, buscar desenvolver novas forças, novas aptidões. Thaís faz hoje a gestão da marca dela sozinha, imagino, e vem dando super certo. Continua um trabalho que ela aprendeu, que ela desenvolveu. Baita vendedora também. Tem repertório. Não é só saber fazer a sua atividade fim, porque isso aí o seu concorrente também sabe. Tem que expandir esse conhecimento para realmente se desenvolver mais profissionalmente. E isso é característica de quem quer mais, de quem quer ser protagonista, como o Thaís é hoje aqui no mercado de Natal. E é uma referência para muita gente, inclusive para profissionais fora de Natal, que eu sei disso. Né? Outra coisa muito importante, o feito é melhor do que o perfeito. Não procure a situação ideal, o cenário ideal para começar a empreender, para começar a se expor na internet de maneira estratégica. Por exemplo, a minha dicção não é perfeita. Sim. E nem por isso eu fiquei travada de dar a cara na internet e me mostrar. Então, se a gente procurar a situação perfeita para começar a expor o nosso conhecimento, essa situação não vai existir. Exato. Então, o feito é melhor do que o perfeito. O perfeito nem existe, né? Então, é começar com consciência, com vontade de evoluir, com vontade de se aprimorar. A gente está sempre buscando movimentos, aprimoramentos. Eu faço questão sempre de, quando eu tenho tempo, vou assistir, mesmo que seja um trecho do meu próprio episódio aqui. Esse episódio que está sendo gravado hoje, eu provavelmente serei um dos espectadores e vou encontrar uma série de pontos de melhoria. Às vezes uma postura, às vezes uma fala, às vezes uma palavra, um termo, uma pergunta que foi esquecida, que poderia ter sido feita melhor, poderia ter sido melhor contextualizada. A gente tem que estar sempre buscando evoluir, mas entender que a nossa imperfeição não pode nos bloquear, não pode nos travar. Esse é o movimento, Isso mesmo. é o movimento de expansão. É isso, galera. Diretamente da Target Studios, sob direção do nosso amigo BAcast. Quero agradecer a vocês que ficaram com a gente aqui até o final e fazer mais um pedido para que você deixe o like nesse episódio. Isso ajuda muito o canal a crescer e principalmente para que você possa compartilhar esse episódio com gente que vai gostar dele. Eu tenho certeza que é muita gente. Manda no grupo dos amigos, manda no grupo do trabalho, aqueles grupos de WhatsApp ali de pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Vai lá e compartilha esse episódio. A gente se vê na próxima semana. Até mais!